Então o Singás, que é produzido a partir da reforma do biometano, é usado para alimentar uma célula combustível. A gente tem aqui a célula combustível de óxido sólido, né? Em inglês SOFC, a Solid Oxide Fuel Cells. E essa parte que é verde externa aqui é o anodo dela, é onde o hidrogênio, o monóxido de carbono do Singás, é convertido em água e CO2. E durante essa conversão, tem um fluxo de elétrons que sai do anodo e vem em direção a essa outra face, essa região escura que é o catodo. E é no catodo que a gente injeta ar. Então, o ar, ele vem aqui na superfície, dentro desse material que é poroso, e aí o oxigênio do ar é reduzido em ânions de oxigênio. E os ânions de oxigênio atravessam essa membrana, que ela é muito fina, do eletrólito, tem aproximadamente, no máximo, 10 microns, para reagir com o hidrogênio e o monóxido de carbono. Então, a gente tem um fluxo de elétrons que sai do anodo da célula combustível, que é essa parte verde, e vai até o catodo da célula combustível. E os ânions de oxigênio atravessam ela. E é dessa maneira que a célula combustível produz energia elétrica. Mas não existe somente essa célula combustível, existem outras, né? Existem a célula combustível alcalina, tem também a célula combustível de ácido fosfórico e as famosas células a combustível de membrana polimérica, as células PEM. Por que a gente usa esse tipo de célula combustível? Porque a gente precisa ter flexibilidade em relação ao combustível. O fato dela ser toda cerâmica permite que ela trabalhe em alta temperatura, e quando a gente trabalha em alta temperatura, a eficiência de conversão tanto do hidrogênio puro, como do Singás composto por hidrogênio e monóxido de carbono, até do metano diretamente aqui nessa célula, é extremamente elevado. E agora a gente vai mostrar como que elas são feitas, como esse material é processado, conformado, tratado termicamente para a gente obter a célula combustível e fazer a testagem dela. Então, para construir a célula combustível, a gente precisa de um suporte. Geralmente esse suporte é feito a partir do anodo. O anodo é composto por óxido de níquel e zircônio dopado com ítrio. São dois materiais na forma de óxido que a gente usa na formulação junto com outros aditivos de processo e um solvente. No caso, a gente usa água. Então esses materiais eles são homogeneizados em um moinho de alta energia e em seguida, após essa homogeneização, a gente transfere para um agitador magnético para poder evaporar o solvente. É uma etapa chamada envelhecimento. Quando a tinta, a suspensão atinge as propriedades reológicas, a viscosidade correta, a gente faz a conformação desse suporte cerâmico. Depois que a gente prepara a suspensão do anodo, após o processo de envelhecimento, até atingir a viscosidade adequada, a gente cola a suspensão em cima de um substrato nesse equipamento que se chama Tapecast. Então, após a colagem da fita, ela passa por um processo de secagem ao longo do tempo e a gente obtém uma fita que a gente chama ela verde porque ela não foi tratada termicamente ainda. E essa fita ela tem que ser flexível, manuseável, para a gente poder cortar amostras do suporte do anodo que a gente vai tratar termicamente por um processo chamado sinterização. Após o corte das amostras, a gente coloca elas dentro desses fornos para sinterizá-las. O processo de sinterização é necessário para poder consolidar a peça do suporte poroso, para a gente poder depois, em seguida, depositar as outras camadas do eletrólito do catodo por outra técnica chamada screen printer, que é muito parecida com serigrafia. Depois da sinterização, a gente obtém o suporte do anodo poroso. Em seguida, a gente deposita as camadas do eletrólito do catodo por screen printer, faz outros dois processos de tratamento térmico para consolidar essas camadas em cima do suporte do anodo e a gente tem a célula combustível. Depois que a célula combustível é fabricada, a gente precisa caracterizar eletroquimicamente ela para saber o quão eficiente ela converte biogás em eletricidade. Então aqui a gente tem um sistema que é baseado em um forno e uma flange. Lá dentro do forno tem uma célula combustível muito parecida com essa. Vocês podem ver aqui que a temperatura bem próxima da célula é por volta de 800 graus Celsius. E esses tubos plásticos, eles canalizam o Singás e o ar sintético e a gente controla eles usando um conjunto de mass flow.
vocês podem ver que tem as conexões elétricas que estão ligadas no cátodo da célula e no anodo. E essas conexões elétricas estão conectadas, estão sendo monitoradas através de um potenciostato. E esse potenciostato está gravando aqui um teste de durabilidade, na qual a gente descarrega a célula a uma determinada densidade de corrente, nesse caso 200 mA por centímetro quadrado, e o potencial dela vai variando ao longo do tempo, vai reduzindo, porque a célula ao longo do tempo ela degrada, porque a temperatura de operação é muito alta. Então o nosso papel aqui é converter eficientemente biogás em eletricidade, mas usando dispositivos que tenham longo tempo de vida.